No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo não era um homem comum. Jesus Cristo não era um homem qualquer. Jesus Cristo era Deus em carne. Ele não é uma ideia, ele não é um pensamento, ele não é uma filosofia. Jesus Cristo foi real. Ele não veio para ser resumido a isso. Ele não veio para ser resumido a um pensamento, a uma ideia. Jesus Cristo não veio para ser resumido a um estilo de vida. Quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, a gente está falando literalmente de Deus. Ele veio, viveu, foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o motivo da comemoração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu sinto que as pessoas têm dificuldade de entender o que está sendo dito aqui. Mas antes de entender o ponto principal, vamos entender o que essa frase está dizendo. Os filósofos gregos, eles acreditavam que existia uma razão motora para o universo. A razão que causava tudo, a razão que movimentava todo o universo. E eles chamavam essa razão de Logos. E João está dizendo aqui que o Logos que os filósofos tanto procuraram é Jesus Cristo. A razão motora do universo que eles buscavam em pensamento, que eles buscavam através da natureza, essa razão é Jesus Cristo. Ele é o Logos, ele é a ação motora do universo, ele é o Verbo. O Verbo era vivo, o Verbo era Deus, o Verbo era Jesus Cristo. Todos que se opunham aos romanos ou aos fariseus eram brutalmente assassinados. Mas uma afirmação ecoava pelas ruas, pelos becos e vielas. Uma afirmação que sussurrava nos ouvidos. Uma afirmação que outrora causaria pânico, só de ser pronunciada. Atormentava a mente dos líderes, geográficos ou religiosos. O homem que havia sido pregado no madeiro. O homem que arrastava multidões. O homem que havia sido morto. Estava vivo. Os sussurros agora são falas audíveis. As falas aumentaram o tom. Não são mais poucos que pronunciam seu nome. Não, agora um grito ecoa e reverbera em todo canto. Não mais em becos ou vielas. Não mais em casas escondidas. Eles agora anunciam em praça pública. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e elas não prevalecerão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sobre maneira que Deus o exaltou, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um sussurro se tornou um grito. As amarras, as cadeias, os muros, as correntes já não fazem mais efeito. Um grito de liberdade. Não há espera por ela, mas da alegria que ela traz. Um alívio permeia os campos, as ruas, as cidades, os becos, as praças, os centros. Empilharam seus corpos, queimaram e derreteram até os seus ossos. Disseram para que parassem de proclamar esse nome. Nunca mais anunciem que aquele homem é Deus. Nunca mais anunciem que aquele homem está vivo. E o resultado? Pedro, crucificado de ponta cabeça em Roma. André, crucificado numa cruz em forma de X na Grécia. Tiago, decapitado em Jerusalém. Filipe, enforcado em Hierápolis. Bartolomeu, esfolado vivo na Armênia. Tomé, empalado vivo na Índia. Mateus, apunhalado até a morte na Etiópia. Tiago Menor, apedrejado e morto a pauladas. Simão, cerrado ao meio na Pérsia. Judas Tadeu, martirizado com flechas. Matias, apedrejado e decapitado. Todos mortos somente por pronunciarem um nome. Todos tiveram suas vidas ceifadas somente pela afirmação da tormenta dos que se opunham a Jesus Cristo. E todas essas mortes, em nome do que eles dizem até hoje, ser uma mentira. Jesus Cristo veio para que nós fôssemos limpos e salvos do pecado.
Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pela graça imerecida que nós recebemos. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a ele: bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Essa é a revelação para o leitor de que Jesus Cristo é Deus em carne. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho e hoje eu te gerei? Ou outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda a outros anjos diz: aquele a que seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus anjos. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como manto tu os enrolarás, como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés? O texto de Hebreus não afirma algo óbvio, mas usa dos profetas do que eles já haviam dito sobre o Messias que viria. Jesus Cristo não era só um homem, não era apenas uma ideia ou um baderneiro. E quando os nossos olhos se abrem, nós passamos a reconhecer quem ele é: o Criador do universo, o soberano da criação, o arquiteto de cada átomo que existe é Jesus Cristo, o Nazareno. É isso aí, espero que você tenha gostado, mano. Tamo junto, certo? Mais uma vez, pedir aí pra você compartilhar, deixar o seu like, se quiser mandar pra alguém, tá? Feliz Páscoa, que Deus abençoe o seu dia e que você possa reconhecer quem é Jesus Cristo, que você possa reconhecer que Ele é Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é Ele. Demorou? Feliz Páscoa, tamo junto e é nóis, é isso aí, mano. Falou!